Boa noite, queridos amigos, bem-vindos à nossa explanação doutrinária, que eu carinhosamente prefiro chamar de Conversando com a Casa do Evangelho, né? Que eu acho tão bonito o nome, né? A das Casas do Evangelho é um nome abençoado. Então vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa fazer uma prece, que possamos nos sintonizar com o nosso anjo da guarda, nossos mentores, para que possamos estar sintonizados em pensamentos elevados, para podermos absorver tudo aquilo que foi dito e principalmente todas essas benesses, esses fluidos que estão aqui. Todos, para que a gente possa recebê-los. Basta nossa sintonia vibratória estar conectada com isso, com esse benefício, com essa dádiva que a espiritualidade prepara para nós. Que assim seja. E o nosso assunto de hoje é exatamente sobre sintonia vibratória e qualidade do pensamento. Vamos começar definindo o que seria uma sintonia vibratória. Sintonia, para a gente fazer uma coisa bem didática, assim, que a gente vai compreender de uma maneira mais simples, né? A vibração dos nossos pensamentos, ela sintoniza os nossos sentimentos igualzinho uma estação de rádio. Né? Imagina que tu ligou o rádio e daí tu está procurando alguma coisa para ouvir. Qual é a estação que tu vai parar? Naquilo com que tu te sintoniza. Seja uma música, seja uma notícia, seja o que for, é igualzinho. Né? Isso é sintonia. É afinidade com aquilo que tu estava procurando. Ele é um fenômeno psíquico e de sentimento. É os dois. E ele vai sempre funcionar, essa vibração, com sentimentos equivalentes. Quer dizer, se tu está pensando no amor, se tu está tranquilo, sereno, uma sintonia vibratória em coisas serenas, tu não vai conseguir te sintonizar com coisas que não estejam na mesma vibração, porque nós somos ondas, né? O nosso pensamento é onda. A gente tem que sempre pensar que o pensamento não é uma coisa que está aqui dentro, presa. Né? Mas a gente acha que os pensamentos são presos dentro da cabeça da gente. Na verdade, não está nem dentro da cabeça, né? Está no perispírito, está no nosso espírito, que faz todo o trabalho. Né? Então, a gente tem que pensar que isso o pensamento é uma vibração e uma energia exteriorizada, ou seja, que a gente coloca para fora. Através dessas ondas e frequências que se propagam pelo espaço. Pensa na capacidade que o nosso pensamento tem. Ele se propaga pelo espaço. Ou seja, os nossos pensamentos atingem o encarnado e o desencarnado. Porque não está preso aqui, tá? É o de todo mundo. Se a gente fosse tirar colocar um som no pensamento, ficaríamos ensurdecidos, né? Tem uma quantidade de pensamento, um jogando pensamento para lá e o outro para cá. E os mais diversos, tanto os bons quanto, né? Eu nunca digo ruim, eu sempre digo não tão bons, e alguns pensamentos mais que não devem, como diz um amigo meu, não deveriam florescer, mas que estão por aí, né? O André Luiz já dizia que a nossa alma vive onde lhe situa o coração e que a gente caminha, né, caminhamos sempre no influxo das nossas próprias criações, seja onde for. Ou seja, nós estamos sempre no caminho, no lugar onde nossos pensamentos e a nossa vontade nos levam. Né? Tu não estás num lugar porque te impuseram, tu estás lá porque os teus pensamentos, né, têm afinidade com aquele tipo. A mente humana é um gerador de forças. Eu não sei se vocês lembram de uma passagem que tem no Evangelho em que os apóstolos não conseguiram curar alguém, né? Não tiveram. E daí ele falou: homens de pouca fé. Na verdade, eu não quis dizer que eles não tinham fé em Deus e Jesus. Pouca fé em si. Na capacidade que a gente tem dos pensamentos em fazer as coisas. Em plasmar, que a gente chama, né? Plasmar, nosso pensamento plasma. Se o dia que o homem compreender a capacidade que ele tem dos pensamentos em relação à cura e as soluções de todos os problemas que existem na humanidade, é a maior bênção. E Jesus era isso. Ele não era um super-herói, não veio um cavalo branco, né? Não foi criado do nada, cheio de poderes.
ele desenvolveu toda uma caminhada onde a maior virtude dele sempre qual foi? A paciência. Até hoje, né? Jesus é um modelo de paciência. E ele aprendeu a quê? Sobre os pensamentos. O que ele poderia fazer com os pensamentos dele. O que ele poderia fazer com os pensamentos dele? Curar. Fazer tudo. Porque tudo depende daquilo que a gente plasma. Pensou, plasmou. Isso é uma coisa muito séria. Às vezes tu pega uns pensamentos obsessivos, sabe aquela coisa, pensamento repetitivo, de coisas não boas? Aquilo vira uma onda e tu vai começando a te conectar com outros pensamentos na mesma sintonia, sejam aqui físicos, né, material aqui na Terra, ou espiritual com outros espíritos, e tu vai acabar fazendo aquilo que os pensamentos estavam te levando. E tu pode notar que as pessoas com as mesmas sintonias, elas se ajuntam. Elas acabam indo todas na mesma direção. Por isso que muitas vezes tu não consegue compreender, olha quanta gente má, ou quanta gente boa. A sintonia dos pensamentos é que separa. Né? E isso não significa que tu vai se tornar uma pessoa só com pensamento sereno e que tu não vai conviver com pessoas que não são serenas, o que não seria justo. Mas tu tem que fazer com que os teus pensamentos e a tua serenidade mostre aos que estão não tão serenos e não tão... que é possível ficar nesse caminho do Evangelho de Jesus. Né? A mente nossa, ela sempre dá e recolhe. O que isso significa? Eu dou o que eu tenho de vontade, de pensamento em mim e recolho o que tu tem, ou o que o mundo me oferece. Essa é a parte mais perigosa, vamos dizer assim, né? Porque quando tu recolhe, tu deixa o pensamento dentro de ti. E se ele se instala de tanto que tu ouve, tu faz dele uma verdade. E se tu faz dele uma verdade, tu propaga. E daí tu dá ele de volta. E isso se torna uma corrente. Né? Quer dizer, eu vejo, recolho e coloco para dentro de mim. Considero aquilo uma verdade. Em algum lugar eu encontro uma verdade. E daí eu repasso esse pensamento, essa vibração, o que for os sentimentos, sejam sentimentos bons ou sentimentos ruins. E isso se propaga. Isso é tão sério, assim, se vocês tiverem a oportunidade de olhar na internet, tem tanto estudo comprovado cientificamente hoje sobre isso, sobre a capacidade que o homem tem no pensamento de fazer as coisas mudarem, para o bem ou não. Só através do pensamento. A massificação de ideias na atual conjuntura, vamos dizer assim, né, no atuais tempos que a gente está vivendo, é uma coisa que as pessoas não notam. Elas não reparam no quanto estão massificando os pensamentos. O quanto nós estamos nos tornando sem pensamentos nossos. Quando tu entra na onda, tu acorda de manhã, já vai pro celular, lê notícias todas, se pega em algumas, porque às vezes tu tem alguns conflitos internos, alguma coisa que te chama mais atenção, e daí tu passa o dia vendo só aqueles tipos de coisa, e eles te enchem com tanta notícia e com tanto pensamento diverso que tu não consegue ter um equilíbrio de pensamento. Porque daí tu pensa em tudo, né? Tá sabendo lá do que aconteceu lá, do que aconteceu aqui, daí tu pega, às vezes tem... Eu não assisto TV aberta há mais de 10 anos, mas eu sempre olho as notícias, né? Pra saber o que está acontecendo no mundo, essas coisas. Mas se tu pegar uma TV, que eu peguei esses dias, eu estava numa outra casa, 1h30 só falando da mesma. Perdão da palavra, desgraça. 1h30 o teu cérebro sendo massificado com tragédia. Tragédias pessoais, eu digo assim, né? Nem estou falando de quando acontece uma... Para que isso serve? Qual é a finalidade dessa massificação de notícias? É para que a gente não pense. Para que a gente não se pergunte. Para que a gente não se conheça. Para que a gente não
busque a espiritualidade. Porque se tu começa a ficar no mundo esse de mídia, a não ser que tu esteja, por exemplo, acredito que a maioria dos espíritas busque, né, vídeos espíritas, ou, né, eu tenho fé disso, né. Mas assim, se tu não tem uma ligação com uma religião, e não precisa ser espírita, com qualquer religião que vai te dar um suporte, pensa na massificação disso, o dia inteiro. Só ouvindo notícia que vai levar o teu padrão lá embaixo. O que vai acontecer? Tu tá com o padrão lá embaixo, quem vai se aproximar de ti? Quem estiver no mesmo padrão. Por isso que a vinda na casa do Evangelho, ou a vinda numa igreja, ou a vinda no centro de Umbanda, não importa onde é que tu vai. No momento que tu entra numa instituição religiosa e que aquela instituição religiosa te dá condições de que tu quer encontrar Deus, quer encontrar Jesus, quer te conhecer, quer realmente entrar no caminho do bem, tu já ajuda a cortar. Porque daí tu vai começar a te sintonizar com Jesus. Eu sempre digo, quando eu falo do Evangelho no Lar, né? O pessoal fica meio apaixonado pelo Evangelho no Lar. Eu também sou apaixonada pelo Evangelho no Lar. Se tu pegar uma vez por semana e colocar o Evangelho no Lar dentro da tua casa, que para mim é Jesus batendo na porta, Jesus bate na porta. Uma vez por semana da tua casa, te convidando. Eu posso entrar, posso sentar, posso conversar contigo, com a tua família. Só o fato de tu abrir a porta e fazer o Evangelho no Lar muda toda a vibração da tua casa. A tua, para te conhecer, né? E dos vizinhos, do bairro, do edifício, das ruas. Cada casa que faz o Evangelho no Lar faz uma sintonia vibratória que se amplia. Seria uma bênção se todas as pessoas, indiferente da religião, fizessem o Evangelho no Lar. Fosse lendo a Bíblia, sendo lendo o Torá, não importa, entendeu? Qual seria, né? Os livros budistas, que eu gosto muito também, Seixon, não importa qual é a religião. Mas se todo mundo pudesse ter um Evangelho no Lar uma vez por semana, a sintonia vibratória da Terra estaria bem mais tranquila. Vamos dizer, né? Estaria caminhando para uma coisa mais tranquila. E os nossos pensamentos são motivados pelo quê? Pela qualidade dos sentimentos que a gente cultiva no nosso íntimo. Porque a gente pode falar, mas não é o que a gente está pensando. Tu pode propagar coisas bonitinhas no TikTok, no Facebook, no Instagram, mas os teus pensamentos aqui estão desconectados com aquilo que tu lê, ou que tu propaga, ou que tu... Então, a parte mais difícil ainda é a gente conseguir fazer serenar os nossos pensamentos. Falar é muito fácil. Eu sempre falo por mim. Eu sou um ser humano completamente conturbado. É sério. Eu não tenho pensamentos elevados 24 horas por dia. Eu acho que ninguém tem. Nem o Papa. Né? A gente não consegue ter pensamentos elevados 24 horas por dia. Até porque a gente sonha e eu tenho pesadelos. Então, eu não devo ter uns pensamentos muito elevados. Mas o que a gente tem que fazer quando a gente fica nesse caminho que a maioria das pessoas, né, por algum momento faz? Orar. Já foi comprovado cientificamente que a oração cura. E o que é a oração? É tu estar disposto e ter consciência de que tu tem um Pai, que é Deus. E que tu pode contar com Ele, sempre. E que tu está disposto a abrir mão de todo o teu orgulho, tua vaidade e se colocar nos braços dele. Isso é tão difícil. O reconhecimento de que nós somos, não seria dependente a palavra, né? Mas que nós somos agraciados por um Pai que nunca vai nos abandonar e que a gente não dá valor, que a gente não abre a porta para Jesus uma vez por semana, e são 15 minutos. Né? Ele não está nem pedindo porque a gente, né, fique orando 24 horas por dia, não. Só ser grato uma vez por semana, fazer o Evangelho no Lar, já está de bom tamanho. André Luiz também esclarece: imaginar é criar. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente imagina, vou voltar lá, a gente acaba plasmando. E isso é real. Quando tu deseja muito uma coisa, e essa tua vontade, essa tua imaginação tu acaba criando. Se forem coisas boas, até a espiritualidade
dá uma mãozinha, né, a gente leva para que essas coisas realmente aconteçam. Mas como tem coisas que não são tão boas, que às vezes a gente também está criando, tem a espiritualidade que vai estar na mesma sintonia inferior que a gente e que vai fazer com que algumas coisas aconteçam. Porque tu vai estar unindo-se em afinidade e sintonia com pensamentos que não são tão bons. Quando a gente reencarna, né, a gente vem já vinculado a uma programação de reajuste. Eu, às vezes, penso assim, né, o que foi que eu programei aqui, né? Mas, está nos desígnios de Deus, está tudo certo. A gente nasce para a felicidade, para uma trajetória de luz. A gente não nasce para sofrer. A gente não nasce porque Deus estava bravo com a gente e puniu a gente porque a gente fez bobagem, como criança na escola, né? Fez bobagem na outra encarnação. Não. A gente nasce para a gente se reconhecer como filho de Deus, para sanar essas pequenas dificuldades que a gente teve em outras reencarnações e para caminhar para a felicidade. Só que a gente tem que levar a sério a advertência de Jesus, né? Quando ele diz e nos convoca para que a gente tenha permanentemente o quê? O orar e vigiar. O orar e vigiar é o recado assim, mais direto que Jesus nos deu. Orai e vigiai. Porque não adianta só orar. Tu tem que orar e vigiar. Por quê? Porque tu tem que colocar o que tu pediu na tua oração nos teus atos. No que tu vai fazer, nas coisas que tu fazes. Né? Cada pessoa tem um propósito, né? Assim, né? Um propósito, uma missão, né? Tem poucas pessoas com missão que vão pôr, né? Hoje em dia até tem bastante pessoas com boas missões no planeta, como sempre teve em todas as épocas. Mas vamos falar de propósito, que é uma coisa que todos nós temos. Então, todos nós nascemos com um propósito. E quando a gente fala em propósito, a gente tem que parar de ter essa ideia de que grandes missões é que são importantes. Não. Voltemos para a sintonia. Não adianta ter uma pessoa sintonizada com 900 talentos e a população inteira está sintonizada com espíritos inferiores. Por isso a importância do que eu sintonizo. Porque eu sou tudo e toda a população do mundo. Se 50% da população estiver sintonizada em maldade, não vai haver evolução mesmo tendo um profeta com 900 talentos. Porque depende de nós o mundo que está aqui. Não é aquela coisa do Salvador, né? Aquela coisa, vão vir nos salvar. Nós temos que salvar-nos uns aos outros, fazendo do nosso pensamento, da nossa vibração, algo que faça com que a gente possa acompanhar a evolução da Terra. Porque a evolução da natureza, da Terra, dos bichos, das árvores, ela não depende de nós. Ela vai acontecer. E ela vai se transformar. E ela vai se reerguer. E ela vai, porque é uma lei natural. A gente esquece que nós fazemos parte da lei natural. Né? E aí a gente quer fazer outros caminhos e mudar as coisas. Não é questão de não querer progresso. O progresso é bem-vindo. Tem eu acho que é o Miyako, eu vou botar depois no grupo do César Inflado, que ele estava falando exatamente sobre isso. Nós estamos num patamar de humanidade em que a tecnologia, ainda mais agora com os IA, né, inteligência artificial, essas coisas, se isso fosse usado para ajudar as pessoas, não teria mais nada na Terra. Não teria mais fome, não teria pobreza, não teria mais guerra, não teria mais nada. Não teria mais nada. Só o que a gente tem de conhecimento tecnológico e com esse desenvolvimento agora nossa inteligência. Nada. Nós estaríamos todos sanados e felizes. E por que não somos? Porque a gente está sendo levado por caminhos que não vão nos levar à distribuição desse conhecimento. Hoje em dia, se tu tiver muito dinheiro, de repente, vai para alguns lugares do mundo e tu te cura de qualquer doença. Com muito dinheiro. É porque não tem tecnologia para cura? Não tem. É porque ela não é distribuída. É porque ela não está ao alcance de todos. Precisa, por exemplo, dinheiro para armas? Não precisaria. Para que arma? Por que precisaria existir armas de destruição? Estão destruindo quem? Nós. Nós estamos nos destruindo.
Porque a nossa vibração não está no outro e nem está com Jesus. Está no egoísmo. Que, aliás, está no Evangelho. O egoísmo é a mola de todos os males. A vaidade, o egoísmo, né? O não entendimento do amor de Deus. Essa parte do desarmamento, por exemplo, por que uma indústria armamentista? Quem é que eles vão matar? Vão matar uns aos outros. Os seus próprios, né? O próprio ser humano. Isso é uma coisa bem inconcebível, assim, dentro de se tu começa a pensar no amor de Jesus, né? Nos planos que Deus fez para o mundo. É uma coisa inconcebível, mas a gente ainda está nos matando uns aos outros. Então, uma grande diferença, às vezes as pessoas dizem, só o Evangelho no ar vai salvar. Não, mas a gente tem que começar por alguma coisa. A gente tem que começar a mudar a vibração de a gente com algumas coisas simples que a gente pode fazer. Nada milagroso, né? Nada assim espantoso. Evangelho no lar, orar, ver aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, que tipo de cinema a gente vê, que tipo de música a gente ouve e está deixando os nossos filhos ouvirem. O que a gente está olhando nesse aparelhinho que tem o mundo inteiro? O mundo todo está nesse aparelho. E o que a gente está fazendo com isso, com essas informações? Para quem a gente está dando valor que coloca a informação aqui? Quem são nossos ídolos? De quem é que a gente é fã? O que essas pessoas que a gente se acha, né, fã, está contribuindo para que a humanidade caminhe para o bem, para a bondade, para a serenidade, para a calmaria? A gente pode começar realmente em casa. Eu acho que o lar é o começo de tudo. Então não adianta tu criar paz, amor, serenidade da porta da tua casa para fora, que não vai conseguir se manter, porque começa no lar. E quando eu falo em lar, é qualquer tipo de lar. Sozinho em casa, casado, não casado, divorciado, com filho, sem filho, não importa. Lar é onde a gente mora. Então, essa mudança começa sempre uma família. Não tem outro lugar para isso. Jesus nos colocou, e a nossa reencarnação de nos colocou dentro de uma família para isso. Se a gente não consegue manter a nossa vibração com quem são os nossos pais, irmãos, numa vibração serena, o que será daqueles que a gente não considera a nossa família? A gente já não tem esse... Então não adianta tu ir lá para a rua e ser muito bonzinho. Tem que ser amoroso desde dentro de casa e ensinar isso para as crianças. Uma coisa que é bastante preocupante, tem vários estudos na internet científicos, é o uso do celular nas crianças. Hoje tu pega as crianças com 1 ano e meio de idade, olha, eu estou sendo boazinha, já vi bebê com isso. Com o celular, o pai fazendo uma coisa, ou a mãe e o pai no celular, e o bebê, eles botam no colo e botam o celular para olhar para a criança não falar. Não falar? Sei lá, né? Sei lá para quê. Imagina uma criança que até os 7 anos, e vocês vão ver isso no Livro dos Espíritos, e acho que é no Livro dos Espíritos, é na Gênesis, que a mente não é formada e nem o corpo físico de uma criança não é formado até os 7 anos de idade, 6 anos. Não é. Os órgãos dele não são formados. A mente dele não é formada. A criança é formada até os 7. Então, tudo aquilo que tu ensinar para ele, ou tu não ensinar, ele vai absorver. É a época que se absorve tudo, tipo esponjinha, né? Então, essa é a época mais importante para qualquer criança. É a época em que eles aprendem tudo. Eles vão vibrar em aquilo que eles tiverem. E eles têm uma capacidade maior que a nossa. Que eles conseguem, né, pegar as coisas assim, num clique. É rapidinho. É uma coisa muito... É assustador até. Eles têm uma capacidade de assimilação muito maior do que a outra criança. Né? Não tem nem comparação. Né? Que brincava, meu brinquedo, nós vamos dar quando eu era pequeno, no dia TV do Janá, quando os carros passavam, vinham os farol e a gente fazia bichinho na parede. Pensa. É uma diferença, né? Claro, a gente precisava usar a criatividade para inventar alguma coisa.
já era uma coisa boa, né? Hoje eles não precisam, né? Tem tudo no celular. A gente tem que então aceitar esse desafio que a vida nos oferece e começar, né, a içar a vela dos nossos barcos na direção da sintonia de Jesus. Isso é uma coisa assim, é um trabalho árduo. Se eu dissesse que não é fácil, acho que, né, é um trabalho de muito mais de uma encarnação, né? Mas em que algum momento a gente vai ter que dar o pontapé inicial, começar a fazer oração, evangelho no lar, se ligar em alguma casa que possa nos trazer de volta a espiritualidade. Eu acho que a falta de conexão com a espiritualidade, com o nosso ser espiritual, que nós somos espíritos, que a gente esquece mesmo, que nós somos seres imortais, que a vida não acaba quando o corpo fenece, que vai continuar. Como é que o nosso espírito vai continuar depois disso? Certo? Vou fazer agora um momento relax. Tem uma música que eu ouvi quando eu tinha 9 anos, 10 anos, não era, e que eu gosto muito. E por incrível que pareça, essa música não é cantada. A primeira vez que eu ouvi, eu tive um sentimento, eu nunca esqueci, olha que eu tô com, né, uns aninhos, muitos aninhos. E eu nunca esqueci, eu fui atrás até para descobrir que música era essa, né? Eu descobri na época mesmo, que eu tenho gravado em casa e tudo. Então eu queria que vocês ouvissem, fechem os olhos, e cada um pode, depois para si, né, não precisa dizer para ninguém, dizer o que sentiu quando ouviu a música. Porque a música é uma das maiores vibrações. O que tu ouve entra no teu corpo. Não apenas na mente. Entra em todas as tuas células. Todas. Dá para ouvir? Ela é bem comprida, bem comprida é ótimo, né? Ela é longa. Esse é o concerto número 1 do Tchaikovsky. Tem a parte assim, que eu mais gosto de todo o concerto, ela lembra num troco o nome, né? Porque eles são separados por áreas, né? A área que eu gosto é a fala do troco. Eu, cada vez que eu ouço, principalmente quando ele começa a chegar perto do Allegro, que é um pouquinho mais depois desse, eu choro. Cada vez que eu ouço, olha que eu ouço desde os meus 9 anos. Então, né, a música realmente tem esse dom de fazer nos remeter às coisas. Por isso, a grande necessidade da gente ver aquilo que a gente ouve. Né? O que nós estamos colocando nas nossas células, nos nossos pensamentos.
Gratidão.